Olá, tudo bem? Aqui é o Brother Nel. Quero começar um bate-papo com vocês hoje, motivado assim por uma conversa que eu tive com algumas pessoas na semana passada, que assim eu dou acesso, né, a comentarem sobre a minha postura da pregação e estavam ali 3 pessoas e duas delas sugeriram que eu deveria continuar, gostam muito das minhas pregações, mas que eu deveria pegar leve um pouco no sentido da denúncia que eu faço do sistema religioso, das igrejas, porque as pessoas não me conhecendo vão se perguntar, mas quem que é esse louco aí? E eu considerei aquilo no sentido de a intenção deles era boa, no sentido de montar uma estratégia para que eu não fosse perseguido ou que as pessoas não dessem crédito para o que eu prego. E foi baseado nisso, nessa conversa, que eu estou trazendo aqui esse pequeno podcast, né, podemos chamar assim, sobre a denúncia que eu faço, né, do sistema falso e o porquê que eu faço, né, qual que é o objetivo. O objetivo, já adiantando aqui, é alertar as pessoas e motivá-las a buscarem o conhecimento na palavra de Deus e confrontar com isso que estão aprendendo. Mas eu sei que na prática a coisa flui de uma outra forma, porque as pessoas estão indo para essas igrejas motivadas por alguma busca, e geralmente busca de coisas terrenas, podemos chamar assim. Estão ali buscando um auxílio financeiro, uma melhora na sua empreitada aqui na América, e poucas dessas pessoas vão ter o interesse de realmente serem discipuladas no Evangelho bíblico, né? Mas eu tenho o meu embasamento bíblico para a postura, né, de denúncia do sistema, de denúncia dos falsos pastores. Eu tenho embasamento bíblico, né? E os apóstolos, né, foram assim fartos nessa empreitada de denunciar, né, a falsa mensagem de Deus, né? Os apóstolos, né, lutaram muito com isso, sem falar Cristo, né, que tanto nos evangelhos quanto no Apocalipse ele faz as denúncias daquilo que não é a sua igreja e qual que é a verdadeira intenção dos homens que se metem nesse negócio de pregar o evangelho. Eu quero ler aqui inicialmente, eu estou com a Bíblia aqui, eu vou abrir alguns textos que embasam, né, essa minha postura e a razão dela. Eu vou abrir aqui a Bíblia de papel aqui em Efésios. Veja bem, porque às vezes as pessoas criticam a postura, mas infelizmente elas não conhecem a trajetória dos apóstolos. Aqui em Efésios, capítulo 5, no versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo ensina. Efésios 5:11. Deixa eu chegar aqui. A Bíblia de papel, né? Um costume antigo. Efésios 5:11 diz assim:
E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Isto aqui é o ensino de Paulo sobre sermos imitadores de Cristo. Ele inicia esse capítulo 5 desta forma, para sermos, né? Ele manda despertar também aquele que está dormindo, na sequência desse capítulo 5. De novo, não comuniquem com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então existe aqui uma orientação, e se eu for seguir bem a interpretação do verbo que ele diz aqui, é um verbo imperativo, mas antes condenai-a, é uma ordem, é um mandamento apostólico, que nós devemos condenar tudo aquilo que parece com o Evangelho, mas não é. Não simplesmente largar de mão, fingir que não está vendo, mas condenar. E quando você condena alguma coisa, você põe a tua posição ali enfática. Segunda carta dele também aos Coríntios, olha o que Paulo diz aqui no capítulo 2, no versículo 17. Vamos ler aqui. Estou fazendo um embasamento aqui da minha defesa, da defesa do evangelho que eu prego. 2 Coríntios 2,17, o versículo 17 fala assim. 2 Coríntios 2,17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Então, por aqui, nós já podemos afirmar que, olha, pastor Nel, não pregue desse jeito, não fale de pastores que estão pregando errado, porque as pessoas podem se afastar de você. Gente, eu não fui chamado para ser mais um. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. E também ao pregar o Evangelho, nós temos que deixar nossa pregação muito bem esclarecida e separada desse balaio de gato que está aí, de falsificadores. Esse foi o conselho apostólico, isso é bíblico. Aí se formos cair então para os profetas, se formos para Cristo, né? Cristo esculhambou com o sistema dele, da época dele, né? Ele esculhambou, ele foi lá e chamou de raça de víboras, né? João Batista, da mesma forma, que preparou o caminho para o Senhor. E em João 17, o Senhor também deixa claro, quando ele faz a oração pelos seus discípulos, que seriam apóstolos, ele faz a seguinte oração: Pai, da mesma forma que tu me enviaste, eu envio eles. Jesus veio pregando o Evangelho da reconciliação, o Evangelho do reino, e veio denunciando todo o sistema. E os apóstolos seguiram na mesma pegada. Então, por que nós, nesse apagar das luzes, desse fim dos tempos, onde não se encontra mais fé no Evangelho, sabe por que não se encontra mais fé no Evangelho? Porque não se prega mais o Evangelho. Se prega essa coisa horrível, essa mistureba teológica, para fazer as pessoas buscarem coisas da terra, motivados por uma pseudo-religião, né? Um pseudo-evangelho. As pessoas estão buscando as coisas da terra por causa de falsificadores do Evangelho. As pessoas estão indo para as igrejas para arrumar dinheiro, para se livrar do caos financeiro que está no mundo. E todo aquele que entra nessas igrejas com dinheiro, ostentando, logo são chamados, olha que pessoa abençoada. Mas se aparece alguém do jejum, da oração,
que intercede por todo mundo, anda de ônibus, vem sempre com a mesma roupinha na reunião. Essa pessoa aí não é admirada, não é exaltada dentro da comunidade. Porque não significa aquela aparência, uma aparência de alguém abençoado pelo evangelho que é pregado. Simples assim. Aqui na América, a realidade das pessoas que criticam essa pregação que eu trago, elas são pessoas que não sabem onde fica na Bíblia nem o Novo nem o Velho Testamento. O perfil do crente brasileiro aqui nos Estados Unidos, ele é um perfil de medíocre para baixo. Eles não sabem apontar na Bíblia o que é Jesus falando. Eles não sabem diferenciar as falas de Jesus para as falas de Paulo. Se alguém disser que uma fala de Moisés foi dita por Jesus, eles vão levar isso de boa, vão engolir isso. Né? E não consegue diferenciar nada na Bíblia, não tem conhecimento. Vem com uma formação muito pobre de Bíblia, porque as igrejas não ensinam Bíblia. Elas ensinam de uma forma geral um evangelho modificado, uma mentira transvestida de verdade, entre aspas, com muitas aspas. Outro ponto do perfil dessas pessoas vindo do Brasil é a corrida cega que elas têm em adquirir dólares. Chegam para essas igrejas sem nenhum conhecimento bíblico, chegam com a cegueira desenfreada, nessa correria desenfreada para adquirir dólares. Pessoas que vieram da pobreza brasileira e que têm aqui acesso pelo trabalho a uma quantidade nunca adquirida de dinheiro quando viviam no Brasil. Junta-se a isso uma mentalidade cristã mal formada, como já disse, e uma ética sem referência positiva. Pessoas que já vêm com as famílias tudo esculhambadas do Brasil e chegam aqui, começam a trabalhar, têm acesso a dólar. O resultado disso são pessoas que vivem ostentando pela internet, abusam da bebida alcoólica, enfiam a cara na maconha porque aqui não é proibido. E o pior é quando esse povo, como eu estou dizendo, resolve virar crente. O que vira, gente, são pessoas ruins. Pensa num povo endemoniado. É a média do crente brasileiro aqui na América. Hoje mesmo eu estava dirigindo o carro numa avenida aqui por perto. Vou beber um pouquinho d'água, só um pouquinho. E parou um carro, um pequeno engarrafamento assim do meu lado, com a música que é a lataria do carro, um carro bonito. A lataria do carro chegava a tremer, dava para perceber que ela tremia, tão alto, estridente o som. E todos os americanos assim olhando, porque não é um costume, pelo menos nessa região, né? Não é um costume as pessoas conduzirem carro daquela forma, aquele som tão alto. E logo eu percebi que era um brasileiro. E era aquelas músicas de funk, né? Aquele funk educado, né? Porque eles sempre pedem para sentar, né? Desculpe aqui lembrar disso, mas sentar em outra coisa. E esse rapaz estava lá, aquelas músicas de funk fazendo apologia a sexo e tal. E no painel do carro dele, uma Bíblia maior que essa aqui, exposta ali, sabe? Talvez ele pensando que só americanos iam ouvir, não entender, e depois que ele abaixasse aquele som, de repente, quem sabe, a essa hora da noite, ele estaria lá na igreja dele aqui. Então,
Pensa num povo complicado e essa crentaiada brasileira aqui na América. O Deus dessa gente não é o Deus bíblico evangélico, não é o Cristo ressuscitado. O Deus dessa gente é o dólar. Simples assim. Coitado do pastor que pregar contra a avareza, que pregar contra a não castidade, né? Que pregar contra, desculpa a expressão aqui, contra a putaria. Eu não estou dizendo essa palavra de baixo calão sem propósito. Porque o que existe de troca de marido e de esposa no meio das igrejas aqui na América, para pegar documento de cidadão americano, é a coisa normal. É coisa normal. Chega aqui casado e já troca o esposo ou a esposa por um que tem papel de cidadania americana ou é um cidadão americano nato, porque esse é o objetivo dessa gente. A grande maioria vem pela fronteira devendo a todo mundo, tendo que pagar os seus coiotes, e aqui fazem tudo por dinheiro. E as igrejas estão de porta aberta, porque a maioria desses pastores, o que eles querem é o dólar que essa gente ganha por semana aqui. Então eles toleram. E eu sei de casos, eu não estou aqui inventando nada. A pastorzada que é a primeira a entrar nessa sem-vergonhice, que tem um monte, que vivem no adultério, pegando as mocinhas novas que vêm do Brasil e chegam aqui. E as igrejas acoitam, porque muitos desses pastores, eles são donos do prédio, porque eles compram os prédios para receber o povo, são donos de todo o patrimônio, e esse povo não quer ficar sem lugar de reunião, né? Abafam esses casos para não perder o seu ponto de encontro. Então, usar de estratégia, como me foi aconselhado outro dia, para que eu não espante as pessoas, não cabe em mim, porque os apóstolos fizeram isso e mandaram que nós fizéssemos. Então, acomodar o evangelho para poder angariar pessoas não é para o Brother Nel. Nunca foi e nunca será. Eu sigo pregando o evangelho e sigo denunciando a postura desses lobos. Porque não estão ali apacentando as ovelhas para Cristo. Estão apacentando para eles. E o pior é que nesse contexto, essas pessoas não estão sendo enganadas. Essas pessoas estão ali porque elas admiram seus líderes que conquistaram a América, dentro do ponto de vista deles, conseguiram se estabelecer aqui no país financeiramente, nessa corrida irracional pelo dólar, porque tem um outro detalhe, os brasileiros vêm para cá, eles não vêm imigrando para cá como muitos outros povos vêm, porque seus países acabaram com guerras ou outros conflitos. O brasileiro vem para cá encarando isso daqui como se fosse um balcão de negócio. O brasileiro vive aqui com a alma no Brasil, o corpo aqui e a alma lá. Então aqui ele passa por cima de tudo. E só vai frequentar a igreja que motive ele nessa corrida louca pelo dólar. E é isso que essa pastorzada quer. Gente encegueirada pelo dólar para poder largar boas ofertas, bons dízimos, e que ele vai continuar com as suas pregações distorcidas, insuflando e sobrecarregando a mente deles de que Deus vai abençoar eles na América, que Deus vai honrar eles na América com dinheiro. Então essas pessoas ouvem esses pastores porque eles são da terra e buscam coisas da terra. É por isso que Cristo e os pregadores do evangelho não são ouvidos, porque Cristo deixou isso bem claro. Vocês não me ouvem, a minha mensagem não entra em vocês,
porque eu sou do alto e vocês são de baixo. Então essas pessoas não estão sendo enganadas. Não é lobo enganando ovelha. É lobo treinando lobinhos. Então quem é da verdade, segundo Jesus disse lá para Pilatos naquela última noite, quem é da verdade, Pilatos? Ouve a minha voz. Então o Brother Nel não está aqui para mudar a cabeça de ninguém que topa tudo por dólar. Não está aqui para mudar a cabeça da pessoa que quer arrumar um casamento americano para poder se tornar cidadão. Eu não estou aqui para mudar a sua cabeça. Eu estou aqui para pregar o Evangelho e dizer que se você está nessa, você está numa furada, usando um linguajar bem coloquial aqui, bem simples para você poder entender. O Evangelho é para ser pregado no Brasil e em qualquer lugar do mundo, e principalmente aqui na América, onde o Deus desse lugar chama-se dólar. Mamon. Esse é o Deus que a maioria dos crentes aqui está servindo. Porque na hora de dar o testemunho de misericórdia, de uma vida santificada, essa turma começa a cantar outro tipo de música. Então, finalizando, já são 21 minutos, né? Esse foi um podcast assim, bem extenso, né? Porque fazer um caminho político e ficar em cima do muro para ficar bem com todo mundo, essa postura nunca foi a postura dos profetas, nem dos apóstolos e muito menos de Cristo. Essa postura de usar estratégia de marketing e não bater de frente é a estratégia de quem quer construir a igreja de Cristo com a postura da política corrupta humana e não com a consagração da pureza do Evangelho. Vou parar por aqui. Deixar um abraço para você, beber uma água e até a próxima. Eu espero que você ouça e compartilhe e leia a Escritura. Se o seu negócio ao frequentar a igreja é realmente conhecer o Evangelho. Se o seu negócio é outro, procura um coach. Está cheio de coach aí de autoajuda, né, para você poder ganhar dinheiro, você poder investir. Não usa a igreja de Cristo para isso, não. Estou falando para você, pastor. Não usa a igreja de Cristo para isso. E para você que busca uma igreja, ore antes de se submeter a qualquer lixo chamado de pregação do Evangelho. Nós perseveramos até o fim. Nós não fomos pregadores e não somos pregadores feitos no facão. Nós fomos construídos pela verdade de Cristo e dela nós não abrimos mão. Um grande abraço, 23 minutos. Espero que vocês tenham paciência e ouçam tenham ouvido até o final. Um grande abraço, aqui é o Brother Nel, até a próxima.